de onda. E ele definiu esse comprimento de onda de maneira análoga à luz, como a constante de Planck dividida pelo momento da partícula, A famosa constante de Planck. massa vezes velocidade. Agora, se um elétron é uma onda, a única maneira de ele permanecer ligado a um núcleo em um átomo é se existir como uma onda estacionária. Olha lá, ó. Isso requer que um número inteiro de comprimentos de onda se encaixe na circunferência da órbita. Saca? Você poderia ter 1, 2, 3 ou mais Tá comprimentos. com eco o vídeo de propósito, para não... Se for isso. Mas tá vendo como todo átomo, ó, é a onda indo no vazio, dando de cara consigo mesma e se equilibrando, porque o resto das fases se cancelam. Você poderia ter 1, 2, 3 ou mais comprimentos de onda. Então a circunferência 2πr deve ser igual a algum Ó, múltiplo. tudo que a gente prova aqui, tudo por axiomas, provado em equação por cientistas. Tá? Quem é membro por amor, tá com essa aula completa aí. Tá passando um por um toda a história aí pra vocês. Ensinando o experimento de dupla fenda, e isso torna tudo tão claro. O professor inicia explicando a configuração. Elétrons são disparados individualmente através de duas fendas e detectados Tá em mudo, uma Carol, tela. ainda? Como você não pode dizer com certeza por qual fenda a partícula passou, a mecânica quântica nos diz que ela deve passar por ambas ao mesmo tempo. Então, para obter a probabilidade Olha lá, ó, a de famosa experiência da dupla fenda. encontrar uma partícula em algum lugar na tela, você soma a amplitude da onda que passa por uma fenda com a amplitude da onda que passa pela outra fenda e eleva ao quadrado. E foi quando um aluno levantou a mão. E se você adicionar uma terceira fenda? Para calcular a probabilidade, basta somar as amplitudes das ondas que passam por cada uma das três fendas. Ó, fica olhando. O professor queria continuar, mas então o aluno interrompeu novamente. E se você adicionar uma quarta e uma quinta fenda? O professor, que agora claramente está perdendo a paciência, responde: acho que está claro para toda a classe que você apenas soma as amplitudes de todas as fendas, é o mesmo para 6, 7, etc. Mas agora o aluno audacioso usou sua vantagem. E se eu fizer fendas infinitas? De modo que a tela desapareça e então eu adicione uma segunda tela com fendas infinitas e uma terceira e uma quarta. O ponto do aluno estava claro. Mesmo quando não estamos fazendo um experimento de dupla fenda, quando é apenas luz ou partículas viajando pelo espaço vazio, elas devem estar explorando todos os caminhos possíveis. Isso aqui está sendo provado equacionavelmente, cientificamente, pelos maiores cientistas da história, nesse compilado, alinhando com tudo que a gente ensina pelos axiomas, tá? Para não ter dúvida para nenhum acadêmico. É assim que a matemática funcionaria se você tivesse infinitas telas, cada uma com infinitas fendas. Você tem que somar a amplitude de cada fenda. É assim que funciona. Segundo a história, o estudante era Richard Feynman, e enquanto a história é inventada, a lógica é impecável. Se você acredita no experimento da dupla fenda, em que é possível dizer por qual das duas fendas a partícula passou, então deve considerar a possibilidade de que ela passe por ambas. Pela mesma lógica, sempre que uma partícula vai de um lugar para outro, você deve considerar todos os caminhos possíveis que ela poderia tomar, incluindo aqueles que ultrapassam a velocidade da luz, voltam no tempo e até mesmo vão até o Sol e retornam. Não posso ir ao Sol e voltar. Você tem que restringir para ser local, certo? Então, a matemática não faz isso. Quer dizer, você poderia ver isso apenas no experimento de dupla fenda, certo? Vamos pensar na luz, porque então não acontecem coisas esquisitas com a velocidade. Se você disser que um caminho interfere com o outro, então as distâncias são diferentes. Certo. É evidente que eles não podem ter a mesma velocidade. Não, esse aqui nem o ateu vai negar, velho. Isso aqui tá comprovado fisicamente, não dá mais. Essa aula 2 é pra resolver pra todo mundo. Então você precisa considerar caminhos que têm Claro, velocidades ela junto com a 1, né? Os axiomas, que senão não adianta. diferentes. Segundo Feynman, sempre que uma partícula, fóton ou até mesmo um objeto macroscópico se move de um ponto a outro, há alguma chance de tomar qualquer caminho. Olha isso. E por mais absurdo que possa parecer, ele diz... Presta atenção. Depois vocês assistem completa aí, por favor. Tô pulando pra caramba aqui, mas é importante.
descobriu que precisamos incluir todos esses caminhos em nosso cálculo, onde cada caminho tem o mesmo peso. Então por que não vemos todos esses caminhos loucos? Isso ocorre porque ainda é necessário somar as amplitudes. Simplifiquemos considerando apenas 3 caminhos. Então, aqui está o que vamos fazer. Primeiro vamos pegar... Ó, é assim que os computadores quânticos funcionam. Tá? E assim também, se você entender isso aqui, você entende a intuição, destino, gnose. Presta atenção nisso aqui. Este aqui. Quando a onda de partículas começar a segui-lo, iniciamos um cronômetro. Ele gira e gira muito rápido, e quando chega ao ponto final, apertamos parar. Faremos o mesmo para os outros 2 caminhos. Isso aqui é outra coisa que vai destruir. O computador quântico vai destruir Bitcoin, banco, senha de banco, tudo. Riqueza vai ser só o que você tem de verdade. O resto, isso aqui destrói tudo. Essa é a senha. Essas são as tentativas. Olha como funciona o computador quântico. Vocês vão ver nessa aula aqui. A gente mostrou a questão do computador quântico também. Tá? Vou mostrar um pouquinho aqui. Mas vire membro por amor para ver inteiro aí. Pra tirar as dúvidas. Ter acesso à apostila, jornal, tudo. E então somamos as setas, elevamos o resultado ao quadrado, e isso é então proporcional à probabilidade de a partícula ter tomado esses caminhos para chegar lá. Neste caso, a seta e o quadrado são bem pequenos, então a probabilidade da partícula ir de 1 para 2 por esses caminhos é baixa. Compare isso com esses 3 caminhos, por exemplo. Agora a seta está bem maior. Isso é importante, quanto maior a seta resultante, maior a probabilidade desse evento acontecer. Tá vendo como o quântico descobre? O resultado final tem uma sintonia. A luz viaja ao mesmo tempo, a todo lado. Pum! Ele vai tentar ao mesmo tempo tudo. A sintonia da resposta que você quer vai alinhar as fases de uma maneira mais próxima. E ele vai te dar o resultado. Não é que é muito rápido, é atemporal. Agora, nesses exemplos, o cronômetro não está realmente medindo o tempo. Em vez disso, ele mede algo chamado fase. Salve, Walter. Assim como no experimento de dupla fenda, quando uma O onda tempo e a fase estão relacionados, né? Porque a fase é o lado que a onda tá, que leva um tempo. toma um caminho diferente do ponto 1 para o 2, ela acabará lá com uma fase diferente. E essa fase é o que determina a amplitude da onda naquele ponto. Matematicamente, podemos escrever a amplitude, nosso cronômetro, como E elevado a Iφ, onde Φ é a fase. Olha lá, ó. Vocês veem quando não é pi, é Φ, né? O símbolo do Φ. Quando não é Φ, é pi. Ó, tudo que vocês estudam aqui na IDL é a essência da física quântica, da mais elevada pesquisa universal, mundial. Os cientistas mais renomados, a mais alta ciência estuda isso. Pra vocês verem. Conforme a onda de partículas segue um caminho, sua fase aumenta, enrolando o vetor ao redor. Então agora a grande questão é quanto a fase muda para cada caminho. Para responder, dividimos o caminho em várias seções muito pequenas, tão pequenas que são praticamente retas. Olha lá, ó. Olha o Então, globo aí. em cada seção, a onda de partículas percorre uma distância ΔX em um tempo ΔT, e o aumento da fase é fácil de calcular. Depende. Por que isso seria princípio da gnose na prática? O mensageiro perguntou. Porque a gnose é a mesma coisa, você quer o resultado, você quer a resposta. Eu vou precisar de um portal para pergunta, certo? Senão é esquizofrênico, não tem pergunta, não tem resposta. Por isso que a IA não vai dominar nada. Sem nós a IA é átomo, nem isso teria definição. Para ser mineral ali, para ser aquele componente que é ferro, para ter alguma coerência, depende da nossa síntese coerente, da nossa densidade corporal. Então, sempre vai ter um ser humano por trás, a imagem e semelhança do todo. Porque a IA é feita dos nossos paralelos, mineral, vegetal, animal. Agora, o que tem a ver com a gnose? Você quer saber a pergunta, você quer saber a resposta. O que o computador quântico faz? O que esse vídeo, essa aula está provando com os cientistas e com as equações? Está provando o quê? E até o fim a gente vai ver prova prática ainda. A luz, por que a luz, quando eu mando um raio, um laser, por que a luz vai retinho? Ou mesmo essa luz aqui, por que tá vários raios indo para todo lugar certinho?
E se eu focar, o foco é definido. Como que ela sabe que aquele é o caminho mais curto? Como que a luz sabe o caminho mais curto para ir de A a B? Então aí está provando cientificamente, por equação e teste prático nessa aula, por cientistas renomados internacionais, que a luz, pelo campo magnético, a luz ela faz atemporalmente todos os caminhos possíveis. Pum! As fases se cancelam, aquilo que não é simetria se anula. Só os movimentos que se amparam ficam. Esse é o raio. Essa é a direção. Vai depender do observador, em perspectiva para ter A até B. Isso tem tudo a ver com a criação de realidade, tem tudo a ver com o princípio da luz e da gnose. E o computador quântico descobre a senha como? Como o computador quântico chega numa resposta, vocês vão ver já no fim dessa mesma matéria. Vou baixar a chuva. O computador quântico, o computador mais avançado do mundo hoje demoraria bilhões, trilhões de anos para fazer uma conta que o computador quântico faria em segundos. Por quê? Porque ele faz a mesma coisa. Vocês vão entender, vão ligar todos os pontos aí. Ele tenta tudo e só o resultado da pergunta, que tem uma simetria aí, pergunta, resposta, se encaixa. Ele vai tentar tudo. Só aquilo que alinhar é que ele vai considerar. Você vê que é coerência, que busca, que vai encontrar a resposta. Na gnose é a mesma coisa. Na gnose você quer chegar em resultados, você quer chegar em respostas que estão encaixadas na pergunta. Minha pergunta é assim, ó. Mas eu sei que a resposta encaixa aqui certinho. Eu consigo pressupor a resposta através da pergunta. Né? Porque senão eu ia falar, não respondeu não. Se eu falo respondeu sim, é porque eu sei a forma que a pergunta tem que ter. E a forma que a resposta vai ter para encaixar nela. Certo? Então a gnose é você mandar essa pulsação. Então envolve um pouco de lógica, de inteligência, de referência. Se você não conhecer as formas possíveis, não adianta você mandar a vibe que não vai voltar nada. Então você tem que ter pacotes. Então a lógica é um pouco de suposição. E a intuição é a confirmação através das possibilidades. Onde o seu emocional fala, faz sentido. Então tem que ter uma pureza. Então a gnose é justamente isso, é você atirar para todo lado e bateu aqui, ó, faz sentido aqui, ó, pum. É isso, tá, encaixou. Calma que nessa matéria você vai... o neurônio também trabalha assim. É isso, na verdade. Isso é o neurônio é interpretado, é o movimento sendo binarizado. Mas calma que ainda nessa matéria aqui, quem puder ver a aula completa vai facilitar ainda mais. Tem a apostila também, tudo, o grupo aí. Vai ficar mais claro. Depende apenas do comprimento de onda e da frequência da onda. Para encontrar o aumento total da fase para todo o caminho, basta somar os pequenos aumentos de fase de cada seção individual. Mas podemos substituir lambda por H sobre MV de de Broglie. E usando E igual a HF, podemos substituir pela frequência. Exato, sabe? Isso também. O rádio também, porque tudo é questão de XY no mapa ali. É igual o quântico que a gente sempre fala ali. O metaverso, né? A cognição diante de algum momento no espaço-tempo. É isso aí, vocês estão ligando tudo. Também podemos simplificar escrevendo H sobre 2π como H cortado para obter essa expressão. Então podemos levar ΔT para a direita e se tornarmos ΔT infinitamente pequeno, então podemos substituir essa soma por uma integral. Mas agora dx por dt é apenas velocidades, então podemos escrever isso como mv. Quando você pega em equação, isso aí começa a ficar muito complexo, né? Mas no geral o que vocês precisam entender é, nessas equações, você tem uma constante. Então você tem a matemática, você cria um corpo matemático que você conheça. Então você pode ter você tem uma fórmula que se alguma coisa for alterada nela, você percebe a fórmula. Imagina essas equações quando você pega uma constante, né? Igual aqui agora.
esse H é a constante de Planck, né? Você pega, aí tem o pique... De Broglie. E usando E igual a HF, podemos substituir pela frequência. Também podemos simplificar e Quando escrever... fala lambda, é o comprimento de onda, né? E também vocês não precisam saber essas coisas, isso aí é coisa de nerd. Nem eu também lembro, né? Foda-se. Eu sei alguma coisa ou outra, por gnose puxo outras, mas nem precisava saber o que eu sei. Mas eu vou explicar o que interessa. Sendo Se H você chateia a galera foge do que interessa. Não se preocupa com isso. sobre 2π como H cortado para obter essa expressão. Ó. Então podemos levar ΔT para a direita e se tornarmos ΔT infinitamente pequeno, então podemos substituir essa soma por uma integral. Ó, quando você pega, tá vendo que o que acontece? A equação, que vocês têm que entender a equação, a constante, a integral, você não sabe o que é. Imagina quando você, igual teve eventos bíblicos lá pra descobrir, o cara tava entrando lá pegando a oferenda, você vai e joga um monte de farinha no chão, aí as pegadas vão ficar lá, certo? Imagina você pega uma fórmula matemática e você só cria um tabuleiro, certo? Então, eu crio uma fórmula que eu conheço certas bases que são completas ali. Tentar explicar de um jeito simples. Também não sou nenhum expert, tô querendo me achar nem nada, só tô tentando simplificar. Mas na equação, quando você tem essas constantes, né? Você pega aqui, imagina que eu crio um mapa de números. Então 2 mais 2 menos 1, aí mais 5 vezes tal, eu criei um quadro. Que eu sei os fatores, sei o resultado. Certo? Então eu vou lá e resumo isso em letras, eu resumo isso num corpo. Que eu vou adequar ao que eu quero encontrar. Então eu estou procurando um número que eu não sei qual é. Beleza? Estou procurando qualquer coisa que eu não sei o que é. Então é X. Beleza? Mas eu tenho uma fórmula aqui. Que é um corpo coerente. É como se fosse aquela farinha no chão ali, ó. Tudo que passar aqui nessa fórmula, eu vou ver as pegadas. Porque a minha fórmula está completa. Então, se na minha fórmula aqui faltou 1, eu encontrei x é 1. Na minha fórmula sobrou 2, encontrei x é 2. Porque eu conheço a minha fórmula. Através da minha fórmula, se eu passar ela aqui nessa engrenagem, eu consigo descobrir o x. Desconhecido, mas pela minha fórmula, que eu conheço, eu descubro. Essa é a essência da equação, tá entendendo? Você resume tudo a fatores, pega fórmulas, cada uma para um propósito. Quando é expansão eles usam φ, né? Quando é questão de espaço-tempo eles vão usar o π, que tem a ver com a circunferência e o diâmetro. A velocidade, a energia, o E igual a mc ao quadrado, tudo vai ter referência. Energia igual massa ao movimento ao quadrado. Então, na verdade, você está só passando a si mesmo. Que a luz é o todo, né? Se a velocidade da luz ao quadrado, né? Igual a velocidade da luz ao quadrado. Então, se a massa... A energia é igual a massa, é igual a velocidade da luz ao quadrado. Então, caramba, a velocidade da luz já é o todo. Se ela for ao quadrado, ela se ultrapassou. Então, é uma forma de representar o todo, né? A massa é isso, então. Então, é a energia indo na velocidade da luz. A energia é isso, a velocidade da luz indo ao quadrado de si. Só que a luz é tudo. Como que ela vai ao quadrado de si? Ela volta para o passado? Entende? Tudo. Aí você já entende a espiral, a órbita, a densificação. Aí por isso que é a massa. Vai ter a ver com a energia, que vai ter a ver com a velocidade da luz. Se você olhar a essência de tudo, você entende a equação. E você entende as fórmulas. Se eu tenho uma fórmula para tal propósito, eu conheço o π. Eu sei que o diâmetro dividido pela circunferência, a circunferência dividida pelo diâmetro, vai dar sempre 3,14, essa fórmula aqui. Isso aqui é inegável, que está direto na simetria. Quanto mais eu aumentar o círculo, mais vai aumentar a reta. Então pronto, tem uma fórmula para o ângulo. Com essa fórmula eu consigo descobrir variáveis. Porque tem uma fórmula completa, eterna, intrínseca. A cognição. Né? Então por isso que tudo você descreve em equação dessa forma. Procurando substituir a realidade por fatores. E através de números, já que tudo é número, tudo é correlação. Você demonstrar o resultado. Então tem certos resultados que você tem que conseguir demonstrar lá em equação. O cara fica procurando para demonstrar. Tem certas coisas que você chega na equação e fica procurando o resultado. Então você vai ter físicos teóricos, né? E físicos ali práticos, físicos que vão tentar
encontrar ali provas tangíveis, né? Para coisas que a teoria tá demonstrando, né? Então, tem alguns que fazem as duas coisas. Então, como tudo é matemática, tudo é movimento, tudo é número, dá para você equacionar tudo e demonstrar a realidade através daquilo. Então, tudo se obriga a concordar com a matemática. Tudo se obriga a concordar com as referências iniciais, os ângulos. Por isso que tudo é matemática e por isso que as equações provam tudo. E por isso que elas são tão importantes. Então, na verdade, isso aqui tudo, cada um representa momentos, representa fatores completos, né? E aí você, tendo mapas completos, você pode abstrair ali, você pode chegar a descobrir fatores que não estavam claros, não estavam óbvios. Mas você conhece o seu mapa, você conhece suas fórmulas. Então, se você passar o X por aquela engrenagem das fórmulas, você vai saber o que faltou, o que sobrou, você vai saber o que é X, né? Essa é a questão. Mas agora dx por dt é apenas velocidade, então podemos escrever isso como mv ao quadrado. No caso mais físico, pro matemático, o cara que encheu o saco seu e quiser prova, se é verdade, tem que estar na matemática. Então tá aí. Mais simples, a energia total e é a soma da energia cinética com a energia potencial. E substituindo isso, ficamos com a integral ao longo do tempo da energia cinética menos a energia potencial. Mas espere um segundo, isso é apenas a ação clássica. Não se assustem com isso, tá? Não se sintam burros, nada. É normal ficar confuso, como qualquer coisa é. No começo não precisa nem saber isso, mas isso aqui é pra quem sabe você poder entregar. Tá? É pra fechar o topo cético ateu ali mesmo. Mas eu só expliquei a base de como as equações funcionam, mas você não precisa... Você não depende disso. A não ser que você queira e goste. Então é a ação que determina o quão rápido o cronômetro gira. Conforme a partícula se move ao longo de uma trajetória, sua ação aumenta, e é isso que aumenta a fase. E o que é importante notar é que o H cortado é minúsculo. É aproximadamente 10 elevado a menos 34 joule-segundos, muito menor que a ação de qualquer objeto cotidiano. Isso significa que a fase de objetos comuns em caminhos comuns gira zilhões de vezes, eventualmente apontando em alguma direção aleatória. Se você considerar um caminho um pouco diferente, a ação pode variar em 0,01 joules segundos. Isso não parece muito, mas divida pelo H cortado, e a seta girará mais 10 elevado a 32 vezes. Então, novamente, ela apenas apontará em alguma direção aleatória. Você vê que todo giro é acúmulo, porque todo giro que ela der, ela vai poder parar só em alguma das mesmas direções, né? Então você vê que é quântico. O quântico fica, nossa, como que ele girou 300 mil trilhões de vezes a setinha, né? Caralho, como que o quântico vai saber? Trilhões de vezes. Mas ao redor de 12 ângulos. Entendeu? O quântico é sobre a essência. Não é sobre o exponencial resultante. Consequente. É sobre a causa. Isso é o que acontece com quase todos os caminhos possíveis. Então, quando você soma as fases, elas simplesmente se cancelam. Elas interferem destrutivamente. A única exceção é para os caminhos mais próximos ao caminho de menor ação, porque esses... Gnose, intuição, criação de realidade, matemática, computador quântico. É isso aqui. Estudem essa aula, me perguntem lá para mim para eu explicar direitinho. Isso aqui é o fatality da vida. Os caminhos estão em um mínimo. Então, se você fizer pequenas alterações no caminho de primeira ordem, a ação não muda. Dessa forma, para caminhos próximos ao de menor ação, suas setas apontam praticamente na mesma direção. Eles interferem construtivamente e é por isso que esses são os caminhos que vemos. Isso explica como a luz sabe para onde ir. Quer dizer, ela não sabe. Ela explora todos os caminhos possíveis. Porém, os caminhos que vemos são aqueles que interferem construtivamente. Tá vendo? Simetria! Provada, equacionada, matemática, os cientistas, inegável, comprovável por qualquer ateu, qualquer estudioso de qualquer universidade desse mundo.
Você aqui tem certeza da verdade absoluta até pro ateu. Deus é tão poderoso que ele vence com as palavras, com a matemática do ateu. Saiba disso. Seja a verdade viva, não negue isso. Deus te convida. Não negue isso. Ecoe a verdade. Faça com que eles cheguem nisso. Faça com que eles cheguem no nosso esforço de unir as pessoas que ele escolheu aqui no Brasil, na Arca de Deus, na maior fauna, na maior flora, na maior reserva de água doce, na maior reserva de mineral, vegetal, animal, na maior geração de alimento de todo tipo, num território rico de energia, sol o ano inteiro, maré maior do mundo. Nós somos imensos. E você foi eleito para estar no nosso time. Deus te ama e confia em você. Cabe a nós descobrirmos o porquê. Talvez você mesmo. Agora, fato é fato. E esses são os caminhos de menor ação. Então, na verdade, é assim que a mecânica clássica surge da mecânica quântica. É por isso que uma bola segue a trajetória que segue, e como os planetas orbitam o Sol. Vire membro, por amor, pra ver a aula inteira, tirar suas dúvidas, ajudar a gente, se ajudar acumulando térito, pra gente levar isso adiante e o Brasil ser uma coesão que merece, marca só, que vai salvar muita gente, se Deus quiser. Eles realmente não têm uma trajetória precisa. Em vez disso, tudo explora todos os caminhos possíveis. Partículas massivas têm grandes ações comparadas ao H cortado. Está tecnicamente, matematicamente, fisicamente explicado, comprovado. Você tem 100% de autonomia, de autoridade para falar com qualquer estudioso, com qualquer mestre, qualquer PhD, e com qualquer religioso, com qualquer macumbeiro. Deus lhe entregou a verdade mor, a verdade absoluta, a verdade extrema, completa e simples, humilde, que está no coração de cada um, porque é óbvia. É a nossa impureza que nos cegou. Foi a nossa impureza e agora a gente se recicla pela própria luz da verdade. Leve adiante, ecoe isso. Você é um privilegiado por ver o óbvio. É tão óbvio que não precisa ser gênio. Não. Você está entre escolhidos para ver o que qualquer um poderia. Portanto, apenas caminhos muito próximos ao verdadeiro caminho de menor ação sobrevivem. Por isso se assemelham mais a partículas. Se você for para partículas muito menores, como elétrons ou fótons, as ações são muito menores. E não então... precisa aparecer. Faz fake, faz perfil, faz avatar. Deus te ama e te deixa escolher. Só não se cale. Ele quer que você viva, que você fale. Há mais dispersão nas trajetórias que eles realmente acabam tomando. Agora, você pode dizer, eu ainda não acredito em você, mas Casper tem essa demonstração incrível que deve convencer você 100% de que é realmente assim que o mundo funciona. Olha lá, ó. Para fazer isso, eu tenho uma Aí o luz. cara pode ter duvidado. Ah, mano, como assim que a luz vai? A luz vai pra todo lugar ao mesmo tempo. E aí ela decide qual que é o reto pela simetria, porque o resto se cancela. Vai pro vazio, cai no nada. O livro Lúcifer fala isso há anos. Né? Boa, valeu, Henrique. Eu agradeço. A Silvana, sobre a gnose, a resposta ecoa e encaixa na melhor forma de ressonância com a pergunta, observando todas as possibilidades. Assim como no vídeo, que a luz escolhe o melhor caminho. Exato, Silvana. É assim, a mulher é muito intuitiva com isso, né? Ela joga, bate e ressoa. Ela começa a aprender o que é. Quando ressoa assim é verdade, quando ressoa assim é mentira. A mulher é intuitiva, ela já começa a captar. O homem também vai aprendendo, né? Mas a mulher tem mais isso na essência. Ela joga aqui, ela sempre sabe, ela prevê. Porque ela sabe a vibe que dá quando ela joga e a resposta. É quase um sonar mesmo, um radar. E aí tá explicado cientificamente. Tá comprovado matematicamente. E no reino dos céus, né, não tem macho nem fêmea, como Jesus falou, no sentido de sermos um na luz. Então o homem vai ter todas as vantagens da mulher, a mulher vai ter as vantagens do homem. Porque nós somos a consciência. E nós vamos determinar como exercemos nossa função na obra da vida. Usa um espelho e uma câmera. Aí quem negar, aqui tá a prova. Empírica, provando a magia da luz. A prova tá aqui. Agora, existem infinitos caminhos que a luz poderia tomar. E de acordo com Feynman, temos que somar as contribuições de cada um deles, incluindo caminhos que vão assim. Valeu, valeu. Você pode dizer que ele é louco? Eu não sou louco, foi isso que aconteceu. Olha lá, ó. Outra possibilidade... Falaram que o Feynman era louco também. Né? Não é só você que fala. Os gênios também
Nós, no fim, somos gênios acumulados aqui, mas a gente não percebe. A loucura, infelizmente, acaba sendo desprezada, mas a Bíblia diz que a loucura seria um dia a salvação. E ao ponto de humilhar os sábios. Então tem que tomar cuidado, tem que ter humildade. É que ele possa vir aqui e ir embora. Ou ele poderia vir aqui e ir embora. Ou ele poderia vir onde você gostaria que ele viesse e fosse embora. E ele pode ir para lá e ir embora. E todas essas são possibilidades, entre outras. Feynman, diretamente do passado, comprovando aqui, ó. Cada um desses caminhos tem sua própria seta. Podemos olhar para todas essas setas e ver onde elas se alinham. Ao acender essa luz, você haverá refletir exatamente onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Exatamente, é que descobriram assim, né? Mas agora o que vou fazer é cobrir esse ponto. Mas a Taurus é meio assim, a realidade é meio assim, né, o Taurus? Você vai... A luz vai mineral, vegetal, animal, humano pra sair na luz de novo. Que já tava lá embaixo. Então, aí só aí ela se vê. É isso, é mesmo por aí tudo. Para que não vejamos mais a luz refletir. Olha esse experimento. E então vou provar que Feynman está certo, que realmente a luz também se comporta assim. É só que na maioria das vezes esses... Feynman que fala é Feynman, será? Ele era americano, né? Ou não? Ih, cara, alguém vê aí? Os efeitos são anulados. Agora, isso parece impossível, certo? Mas vamos dar um zoom nesse pequeno pedaço bem aqui. Então vemos todos esses caminhos diferentes e as setas apenas girando em círculos. Então, quando você soma todos eles, eles simplesmente se anulam. Olha isso, galera. Mas olha pra quem é veterano aqui. Pra quem é veterano é tipo... Cobrir cerca de metade deles assim. Bem, agora, quando eu somo... Não em descoberta, mas em nossa, o teatro tá vendo isso! Essas setas, você de repente vê uma grande seta resultante. E então, se eu puder, de alguma forma, cobrir este espelho em muitas e muitas tiras pequenas... Não é você... Se você viu o conhecimento, valeu. Você chegou aqui. Se você é esse, você é o ápice. O resto é você indo buscar o seu corpo, seu coletivo, mais pessoas. Você sempre vai voltar. E é isso, velho. Só ter certeza. A luz é esse mergulho mesmo. Eu deveria ser capaz de fazer a luz refletir assim. E eu posso fazer isso com este pedaço de folha bem aqui. Neste pedaço de folha existem cerca de 1000 linhas por milímetro. E isso deve ser suficiente para obter este efeito. Então deixe-me apagar as luzes. Então vamos ver. Vou ligá-lo em 3, 2, 1. Nós vemos! Nós vemos! Ah, isso é tão legal! Na verdade, parece muito mais estranho do que eu estava esperando. Eu estava esperando mais como um ponto, mas há muitos pontos onde está refletindo. Ah, ok. E Vai entender melhor, depois vira membro aí quem puder, acompanhe completo aqui, nem que você vira um membro um mês. Você vê essa aula, vê todas as outras, tira suas dúvidas e pronto. Ajudou a gente, acumulou um térito. Mas fica sempre, se puder, né? Para mostrar, eu não estive enganando você. Bem embaixo está meu dedo. E mesmo com a luz acesa, sabe? Vemos a luz refletir. E se removermos a capa, então o que vemos? Sim, vemos exatamente o reflexo normal onde ele sempre deveria ir, que é bem ali. E então temos agora todos esses reflexos extras. Todos esses pedaços extras, onde o padrão se alinha tão bem. Muito, muito legal. Quando eu estava falando sobre isso com um amigo, na verdade ele disse, sim, mas você está usando uma grade de difração. Isso é meio que trapacear, porque você obtém todos esses outros reflexos agora. E essa luz está indo em todas as direções. E então, há mais uma coisa que eu estive super curioso para tentar. Eu também quero fazer isso com laser, onde eu ilumino o laser bem ao lado. E então, se a luz tomar todos os caminhos possíveis, também deveríamos vê-la sair aqui. Provavelmente não deveria funcionar. Na verdade, tenho um laser bem aqui e podemos ver que quando eu o ilumino, ele realmente vai apenas para um ponto. E você pode ver onde esse ponto está. Está bem ali, que é mais ou menos o mesmo lugar onde tínhamos nosso reflexo. E você também pode ver agora, se olharmos para esta vista, que você não consegue ver a luz do laser de jeito nenhum, certo? Eu posso ver o laser, mas tenho que trazê-lo para baixo até aqui, e então eu consigo meio que ver a luz. Mas,
Se eu apenas colocá-lo aqui em cima, você não consegue ver o reflexo. Agora, o que vou fazer a seguir é colocar este papel alumínio mágico, e vou colocá-lo aqui. Ah, e podemos desligar isso, e agora vamos ver o que acontece quando eu ligo os lasers. Olha lá, ó. Tá vendo? Apareceu lá do outro lado. Espere, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Funciona. O cara nem acredita. Espere, o quê? Olhe para onde o laser está indo. Meu Deus. Isso realmente funciona. O quê? O quê? Essa é definitivamente a demonstração mais legal que já. Ele tapou o caminho mais rápido, foi pro outro lado. Improvável. Significa que a luz está em tudo. E ela vai escolher o caminho mais rápido. Ele provou praticamente. De um jeito insano, mas inegável. Então, o que eu estava fazendo é que eu estava segurando o laser, e posso mostrar para você agora. Eu estava apontando para baixo assim, bem longe, e você ainda podia ver o reflexo. Mas se eu tirar isso, desaparece, e se eu colocar isso de volta, aparece. Então isso realmente mostra que não podemos nos livrar da área que dá zero, que realmente está cancelando. E se fizermos coisas inteligentes com isso, podemos demonstrar a realidade dos reflexos dessa parte do espelho. Então a luz, e por extensão, tudo realmente explora todos os caminhos possíveis. Na maioria das vezes, os caminhos loucos interferem de forma destrutiva. A gnose, a intuição, a criação de realidade. Valeu, Guilherme, seja bem-vindo. Te agradeço, converte intérito aí no grupo, na descrição. Você vê que ficou comprovado que a luz, tudo está emitindo fóton, tudo é movimento. Né? Em tese, você fala tudo é luz, tecnicamente vai parecer idiotice para quem estuda. Mas se você for a essência do elétron, e que tudo é movimento de elétron, e cada vez que o elétron troca de camada ele emite fóton, tudo que você vê é fóton, dá pra gente dizer que tudo é luz, é o axioma da luz. Né? O movimento acaba ecoando luz. E se depende dela para ver e discernir o resto, então tudo é ela. O resto vem depois. Então até no jogo deles dá para convencê-los. Né? Agora, isso vai para todo lado ao mesmo tempo. Pode decidir o caminho ideal. Quando você tem uma meta, um objetivo, um sonho, criação de realidade, sintonia, colapso de onda, né? O segredo, a lei da atração. É isso quando funciona. É conseguir sintonizar algo que se enquadre com a sua perspectiva também. Às vezes não enquadra. E é aí que não dá tanta fé. Quando você acha o lugar certo, a fé é natural. Ao ponto que você não tem que exagerar para tê-la. É tanta fé que você nem precisa se preocupar com ela. Só é. Né? Enquanto você quer impor, vai ter que ter algum limite. Às vezes dá para você impor algum custo ali. O que vai desdobrar de outro jeito. Então tudo tem que ser pensado e posicionado, né? E agora a intuição, a gnose, é justamente isso. Você joga para todo lado, vai bater só o que faz sentido. Quanto mais gnose você tem, mais inteligente você é. Quanto mais inteligente você é, mais gnose você tem. Está conectado o binário quântico. Isso porque as ações dos caminhos próximos mudam rapidamente. Estudei física a maior parte da minha vida e sinto que nunca realmente apreciei a importância da o cara admitindo, velho. Ação e do princípio da menor ação. Mas agora acho que entendi. Agora compreendo por que físicos teóricos raramente mencionam energia ou forças quando questionados sobre seu trabalho. Na maioria das vezes falarão sobre ação. Ninguém na física de partículas aborda a física de partículas de um ponto de vista que não seja o de menor ação, mas ensinamos física historicamente e a menor ação é quase como o novo garoto na quadra para entender a física. E então sim, nós construímos até isso. Criação de realidade. Mas na realidade acho que a vida fica muito mais fácil quando você percebe que este princípio subjacente. Porque quando você faz isso, tudo o que você precisa fazer é escrever o Lagrangiano Em equação. correto para obter a ação correta. Eles só vão diferenciar a clássica da quântica ainda porque não ligaram o que está faltando, que é o que você sabe. Essa unidade eterna. Surgem as leis da física. Você tem um Lagrangiano distinto para a mecânica clássica, relatividade especial e eletrodinâmica e assim por diante. É uma única estrutura matemática que, uma vez aprendida, você pode aplicá-la em diferentes lugares da mesma maneira exata. A busca pela teoria de tudo, que abrangerá toda a física, é na realidade a busca pelo Lagrangiano, que pode gerar todas as leis da física neste universo.
Até o momento, realmente não encontramos isso, certo? Porque podemos colar coisas juntas, mas não sabemos se essa é a estrutura matemática correta. Então, é isso que as pessoas estão procurando. Universal. E você, estudando aqui em nossa escola, já encontrou. Eles têm as provas, têm os fatos, mas não enxergam o óbvio. Deixaram de lado as dicas divinas. Acharam-se gênios demais e por isso serão humilhados pelos loucos, conforme a profecia. Nós enxergamos o axioma do todo, o axioma universal, com a certeza óbvia do brilho. Deus fez deles meras ferramentas para comprovarem o que desconhecem, mas que para nós tem sido tudo há muito tempo. O segredo da existência foi entregue nas tuas mãos, acima dos supostos gênios e poderosos. Isto pode ser aplicado na tua vida, ao entender que tua intenção vai plasmar resultado apenas quando sintonizado com o objetivo adequado. Do contrário, as tentativas se anularão. O todo está completo o tempo inteiro, mas seus variados e relativos vetores podem ser contemplados em paralelo, o que gera um padrão de repetição para quem o faz, plasmando desde a tradição até o karma. Veja que estes princípios que estudamos estão sendo usados nos chamados computadores quânticos. Em 2025 foi declarado pela ONU o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Aí eu fui explicando aqui a matéria do Fantástico, foi lá. O computador consiga sair. O viajante, usado para testar quão rápidos são os computadores. A novidade é que esse mesmo problema foi resolvido em segundos por uma máquina parecida. Olha o tempo que ia demorar, ó. O viajante, usado para testar quão rápidos são os computadores. A novidade é que esse mesmo... Vai, filha da puta. Imagina que o entregador consiga sair com 22 pizzas para levar a diferentes endereços. São mais de 1 sextilhão de trajetos possíveis. Sim, a gente pediu para um matemático checar. O computador demoraria mais de 1 milhão de anos para calcular o caminho mais rápido. É um problema clássico da matemática. O problema do caixeiro viajante, usado para testar quão rápidos são os computadores. A novidade é que esse mesmo problema foi resolvido em segundos. Segundos! Por uma máquina parecida com essa aqui. Esse é o computador quântico, a fronteira da tecnologia atual. Promete resolver problemas que achávamos insolucionáveis e desvendar mistérios que ainda nem sabemos formular, muito além do melhor caminho para entregar uma pizza. Da cura do câncer a salvar o mundo das mudanças climáticas. Essa reportagem pretende mostrar que ele não é um monstro misterioso. Os computadores quânticos vão resolver problemas hoje impossíveis. É um tipo de processamento inteiramente diferente, que parece mágico, mas é muito importante entendermos que é ciência. Mas para isso, a gente precisa começar do começo. Muita gente tinha medo das aulas de física, mas não é difícil entender o básico do que a gente aprendeu por lá. Por exemplo, um corpo em movimento segue a tendência de se manter em movimento caso algo interrompa esse trajeto. Essa é a inércia. Ou então, se você está sentado embaixo de uma árvore, sabe que pode receber uma visita inesperada. Pelo menos não era uma jaca. Mas você sabe que existe uma força da gravidade que puxa tudo para baixo. Todas essas leis fazem parte do que a gente chama de física clássica. Só que num determinado momento começaram a achar que isso não era o suficiente. E começaram a analisar os bloquinhos que formam todas essas coisas grandes, das bicicletas aos nossos corpos. Porque se você entrar no corpo humano, vai ver que os tecidos são formados por células, que são formadas por átomos. Isso aqui é um átomo. No Fantástico. Na verdade, uma representação animada de um átomo, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a melhor foto que já foi tirada dele foi essa aqui. A grande maioria dos átomos tem esse núcleo formado por prótons e nêutrons. Mas a parte mais divertida, claro, são essas bolinhas, os elétrons, que ficam girando e podem se juntar a outros átomos para formar moléculas. Por exemplo, esse átomo é de oxigênio. Ele pode se juntar a mais 2 átomos de hidrogênio e formar H2O, que é a água.
Isso a ciência já sabe como funciona. Mas tem comportamentos dos elétrons que são muito doidos. O primeiro Esse é o Rodrigo Faro chinês? deles é o seguinte: quando tem alguém olhando, eles se comportam de um jeito. Mas é no apagar das luzes, quando não tem ninguém observando, que eles começam a se comportar de forma completamente diferente. É isso mesmo, se tem alguém olhando, eles são de um jeito. Se não tem ninguém olhando, eles são de outro. Um outro comportamento estranho é o seguinte: eles gostam de formar pares. Então, um elétron que está aqui na Terra pode ter um correspondente. Não tem nada de magia, pura ciência, até o Fantástico sabe, né? Isso é velho, pô. Tem gente que é muito antiga, que não tá entendendo nem isso ainda. Fazendo a mesma coisa em Marte. Só que se um tá aqui girando para um lado, o outro lá em Marte tá girando para o outro. Olha lá a conexão de spin. A gente já falou aqui, já explicou. Isso aqui vai além do tempo, do espaço. Aí daí você pode entender o teletransporte. Já fizeram até o teletransporte envolvendo isso. Você vai entender alma gêmea, vai entender conexão. Uma outra loucura é que o mesmo elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu achei que era o Faro. Parece difícil. O Faro chinês te enganou. E a humanidade sabe muito pouco sobre esse mundo invisível que está bem embaixo dos nossos olhos. Ah, moleque. Essa é a física quântica. O computador que nós usamos hoje em casa, ele usa um processador clássico. E os princípios de funcionamento desse processador básico são relacionados à física clássica. Agora, a evolução disso nós viemos conhecer na sede da IBM em Nova York. Esse é o computador quântico. Isso aqui é a tecnologia mais complexa que o ser humano já viu. Quem não conseguir ser membro por aqui pelo YouTube, pode ser membro lá pelo... Acessa o grupo aí, o pessoal te ajuda. São cabos super finos e placas de ouro. O grupo no Telegram tem na descrição aí, portaria. Que servem para compartimentar os espaços. A gente tenderia a pensar que isso aqui é o computador quântico, mas na verdade é só uma grande geladeira, talvez a mais cara e complexa que o ser humano já fez. Porque o verdadeiro computador é só isso aqui, esse quadradinho. Aqui há um universo microscópico que é capaz de mudar o mundo. A Olivia é pesquisadora aqui na IBM. O livro novo, Mulheres Bíblicas, aqui, esse aqui, ó, fala dessa questão do umbigo aí. Explica que a temperatura onde fica o chip é de 273 graus negativos, mais frio do que no espaço sideral. Nossa. Os caras já iam jogar o CS nesse PC, caralho, nem precisa jogar... O que dá pra jogar nesse PC aí? Temperaturas muito baixas, a gente consegue fazer com que os elétrons se emaranhem e fiquem bem juntinhos. É o princípio da física quântica sobre o qual a gente estava falando. Eles gostam de formar é GTA 6, né? Esses GTA 6 pelo menos. Olha lá, ó. pares pulam de um lado para o outro do circuito e isso representa um qubit. É essa energia que a gente mede para fazer os cálculos. Uma forma de visualizar é a seguinte: um chip comum funciona com bits e só tem duas opções, como uma moedinha. Se a eletricidade passa, é 1. É que esse PC você aparece lá dentro, né, do CS, entrar literalmente. Se a eletricidade não passa, é 0. E aí você gira 1 milhão de moedinhas e tem um retrato, um determinado número de caras e um determinado número de coroas. Agora, no chip quântico, é como se todas essas moedas estivessem girando e você tira uma foto. Elas podem estar não de um lado ou de outro, mas em algum lugar no meio. São qubits. Olha lá, ó. Virou o quântico, virou a referência. Virou o gato de Schrödinger. Mas você acha possível no futuro podermos criar vida dentro de uma programação consciente usando esse computador? Se a programação consciente depende da consciência, então é alguma consciência nossa. Então a gente está mergulhando em referência absoluta, referência eterna da simetria. Então não é artificial. Então é a própria vida se reciclando. E essa é a história prometida, isso aí já está escrito. De Ragnarok até o Apocalipse. É o que mantém sintonia sem cancelar a fase. É o que plasma. Pra quem entendeu essa aula aqui. Veja completa também aí depois. E você tá vendo que algumas estão mais pro lado da cara, outras mais pro lado da coroa? O código aqui não é binário. 1 e 0. Aceita probabilidades. E olha agora um exemplo ótimo para enxergar o potencial dessa diferença. Você quer achar a saída do labirinto?
e quer garantir que o caminho que você fez é o melhor possível. O que um computador clássico vai fazer? Ele tem que sair Isso aqui foi na Globo agora, né? Ó, presta atenção aqui, ó. caminhando, você vai indo até que ele cai num beco sem fim. Vai tentando, até uma hora que ele acha a saída. Agora, já na computação quântica seria algo como... Olha lá, ó. Você joga um mundo... Lembra o cancelamento de fase. Vai tudo ao mesmo tempo, só fica o que der simetria, o que der resposta. Bolinha. Algumas vão chegar na saída e a que chegou mais rápido. Ou seja, bye bye criptografia. Você já sabe que aquele provavelmente... Tchau Bitcoin, senhas, tudo isso. É assim, ó. Foi o melhor caminho. Lembre-se do que estudamos agora há Vai pouco. ter que reiniciar todo o sistema digital, é o que pode acabar com tudo. Um computador quântico desse, acabou todas as senhas, acabou o Bitcoin, acabou tudo. Todo o sistema moderno ferrou, entendeu? Aí vai ter que fazer todo um novo mundo. E já vai envolver mais a consciência, mais a intenção. Porque os átomos são muito voláteis. Eles vão começar a entender isso. Né? A alquimia de transformar metal em ouro não é só a química, é quem está fazendo a química. Porque depende do colapso de onda, do observador. E aí vai entrar no mundo quântico de novo. Tá entrando. O cancelamento de fases através da não simetria. Esse é o chip Willow, da gigante de tecnologia Google, comandada pela Karina Shaw. Ele foi o responsável pelas notícias mais promissoras até agora sobre computação quântica. O nosso chip quântico fez em 5 minutos uma conta que um supercomputador atual... Então, mas como que você faz uma criptografia quântica? Não dá, né? Porque é atemporal. Então a criptografia quântica tem que ficar em tempo real mudando. Um computador quântico tentando acessar, outro computador quântico tentando negar. Uma luta louca, gastando uma puta energia, vira um negócio muito louco, né? E mesmo assim, a sintonia pode ultrapassar isso. Quando eles começarem a colapsar a onda de verdade na base do átomo, nada disso vai bastar. Porque isso vai ser uma sintonia de conflitante. Vai ter uma sintonia harmônica que não dá pra evitar eco, entende? Por isso que a solidez era tão priorizada em Atlântida, no Egito, na Suméria, embora tivesse tecnologias. Porque você entendendo a obra, você vai entendendo a consistência e a importância da densidade que a gente despreza, né? Demoraria 10 septilhões de anos para fazer. Isso é mais de 2 bilhões de vezes a idade do planeta Terra. Ou seja, isso quer dizer que a conta antes era impossível de ser feita, como a da entrega de pizzas. Só que para ele funcionar usando aqueles princípios da física quântica, tem que estar super gelado, totalmente escuro, sem ruídos. Os elétrons são como divas, não gostam nem de ser olhados quando não estão no palco. Perceba como precisam estar ao máximo no vazio abstrato. Tá travando? A Microsoft é outra gigante nessa corrida tecnológica. O chip dele se chama Majorana. Além do resfriamento, ele tem 2 ímãs super potentes para criar um campo magnético que ajuda a evitar erros. Esse é o nosso processador quântico. Com o campo magnético, nós criamos um novo estado da matéria. O objetivo é sermos capazes de controlá-lo. Então, computação quântica mais IA é criação de realidade, né? Aí fica todo mundo louco. Sobra só a coesão ali e a boa manutenção disso, porque o resto se torna átomo dançando ali, átomo domável, interpretação mental. Fica tudo louco, né? Então vai ter que ter uma coesão para decidir o que é real. Porque aí no mapa tudo é possível. E tudo se desfaz, a não ser a decisão coesa. Aí já tem a ver com o cancelamento de fase do resto. E do encontro de vibe, o encontro de frequência. Aquilo que a matemática provou, aquilo que a luz faz, também é o que nós fazemos como consciências, indivíduos e representantes ali do campo dévico, o dos sábios. 12 cores, 12 ângulos vão se representar e concordar em algum ponto. Aí as cores não se anulam. Aí deu coesão, deu um processo estacionário de onda, ao invés do cancelamento de fase de todo o resto. Até aí bate a simetria. Até no teatro faz sentido. Toda a aula física que vocês viram aqui. Aliás, quem não viu completa, veja aí, por favor. Se você olhar aqui, tem um quadradinho preto no meio. E aquilo ali é o processador quântico.
O Instituto Politécnico Rensselaer é a primeira universidade dos Estados Unidos a receber um computador quântico. E já tem alunos usando a máquina para fazer cálculos. A pesquisa aqui é para combater o medo mais imediato causado por tanto poder. A maior preocupação das pessoas é que quase tudo que fazemos na internet, coisas pessoais como mensagens, são criptografadas. Você já recebeu uma mensagem dizendo: essa conversa é criptografada. Quer dizer que até chegar na gente as mensagens são totalmente embaralhadas. Se alguém consegue interceptar a mensagem, só vai ver um monte de coisa misturada, não vai conseguir ler. Toda a economia digital é baseada em criptografia, além de segredos de governo e todos os tipos de informações pessoais que você não quer que sejam descriptografadas. Descriptografar qualquer coisa é possível, mas um computador quântico pode vir a fazer em segundos o que os atuais demorariam milênios. Eu tenho um grupo de alunos que está estudando um algoritmo que, rodado no computador quântico, desfaz a criptografia. Eu digo que ele está fazendo o papel de vilão da história. O que eu ensino meus alunos desde cedo é que, para entender seu adversário, você tem que pensar como ele. E o adversário dos Estados Unidos hoje, todo mundo sabe quem é. Você tá vendo quanta coisa que a galera tá à mercê no sistema, né? Se não for uma coesão verdadeira, à mercê de tantas coisas, golpe deles mesmos, guerra, golpe da mídia, golpe de complôs, de empresários, boicotando Bitcoin, boicotando eletricidade, boicotando a internet. Fora tudo isso, ainda tem essa questão, que do nada uma nova tecnologia acabou, eles estão à mercê de muitas coisas, né? Agora, coesão, conseguindo proteger recursos, isso é a verdadeira riqueza. Então, por mais alguém poderia ir, se o governo quiser, não sei o quê, e mesmo assim, o governo iria muito mais a perder tempo, dinheiro com ameaças para eles, do que com uma galera lá sobrevivendo em algum canto, né? E ainda que viessem, teria dificuldade, Deus nos livre, mas mais dificuldade para nos pegar do que qualquer um por aí, né? Em termos de tempo de anarquia, se você pudesse armar e se defender, se você tivesse centenas, milhares de pessoas armadas para proteger sua casa, seu lar, sua família, em tempo de guerra, de anarquia, talvez seja a verdadeira salvação, né? Agora, muitos não querem que você tenha isso. E aí que entra, né? A contradição não tem nada a ver com direita e esquerda, porque é a primeira vez agora que a esquerda é contra o povo se defender, né? É um negócio muito doido. Várias universidades aqui na China, como essa aqui em Shenzhen, estão fazendo pesquisas para desenvolver a tecnologia. E cientistas chineses anunciaram no ano passado terem conseguido descriptografar documentos de inteligência militar usando o computador quântico. Quem tiver essa tecnologia primeiro vai poder ter acesso aos segredos do Estado, né? E até controlar a economia do mundo conhecemos. todo. Mas os cientistas que trabalham para fazer... Não controlar a economia nenhuma, que na hora a economia quebra. Vai voltar quem tem água, quem tem comida e quem consegue proteger isso. O computador quântico funcionar, tão interessados, na verdade, no potencial dele. Meu marido foi diagnosticado com câncer 21 anos atrás. A quimioterapia não funcionava. Ele se curou e hoje é pesquisador. Há muitas outras doenças que não podem ser curadas hoje e é fundamentalmente porque não entendemos o que se passa dentro das células. O computador, por ser de natureza quântica, das coisas muito pequenas, seria capaz de entender o que acontece... Se entender a simetria, né, e o corpo natural da coerência, só esse vislumbre já ia ajudar muito. A ciência, a cura de tudo e resolver tudo. Né? Nível molecular. Não só entender a reprodução... Imagina, eles com esses estudos travados, quase estúpidos, estão chegando nisso. Imagina se eles enxergassem a simetria óbvia, a conexão entre tudo que nós enxergamos, com o conhecimento deles. Resolvia tudo, né? Controlada de células de câncer, mas inclusive o câncer específico de cada paciente e criar tratamentos individuais.
Sim, desfaz tudo. Mas há milhares de outras doenças sem cura, muitas delas no Brasil. Isso aí acabou tudo As doenças senha. infecciosas ainda são um problema enorme, pai. Trabalhar com novas moléculas, que são possibilidades terapêuticas, é uma das características da computação quântica. Usando o mesmo princípio, ele pode ajudar a inventar novos materiais industriais a partir da combinação de átomos em novas moléculas. Um exemplo bom é o grafeno. Se você olhar no microscópio, tem as moléculas como um favo de mel. Elas foram construídas em laboratório para ficar desse jeito. E por isso o material é mais resistente do que o aço, mais transparente. Os cientistas que inventaram ganharam o Nobel da Física por causa disso. No processo de desenvolvimento de produtos. Então, não adianta ter essa resposta binária, econômica, porque a coesão é espiritual, né? Então, tem como. A gente leva para esse cenário quântico, para esse cenário virtual, e isso diminui muito o tempo de desenvolvimento e de produção. E outra das grandes promessas do computador é salvar a nossa pele. Hoje é muito difícil estudar as mudanças de nitrogênio nesse pedaço de coisa. Tem como provar, como convencer e até como assustar. O conhecimento é seu e você com ele é a verdade. Depois vocês assistam, por favor, inteira a aula. Tirem suas dúvidas lá. Tem a apostila saindo lá. No grupo, tem aí no grupo na descrição. E aí você virando membro por amor aqui, ou de outras formas, você é encaminhado lá pro grupo. Pra você poder ver a aula inteira. Que confirma cientificamente essa outra aula aqui também, tá? E tem muita coisa legal pra sair aí. Dá provas aí sobre várias questões, inclusive religiosas, messiânicas, para você convencer os judeus. Vai sair vários documentários legais aí. Para quem for membro por amor, se torne membro por amor. Ganha o jornal também, o acesso ao grupo fechado. Eu respondo direto lá cada um. Você converte inquérito também, tem um monte de conteúdo que a gente está criando, além das respostas, passeio por aqui. As coisas mais próximas, a escola mesmo acontece aí nesse grupo por amor, vai acontecer ali de uma maneira mais próxima, né? E é claro que todo o resto também é a escola, mas se você quiser ter acesso à essência ali, depois você entendeu, eu vou focar nesse grupo por amor, porque pra gente poder se ajudar melhor diante do que podemos fazer, né? Conhecimento ali, pergunta e resposta e coesão. O que vocês gastam vira térico, então nem tá gastando. Tá fortalecendo a nossa coesão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra ver aqui.